Olá gente, tudo bom? Aqui é o professor Léo. Conforme prometido, na última aula dessa semana, nós vamos aproveitar o tempo para fazer a revisão das matérias das nossas duas disciplinas, tá certo? Introdução ao Design Gráfico e Fundamentos da Arte da Semiótica. Como vocês sabem, semana que vem nós teremos provas, são 5 questões objetivas para cada disciplina. 5 questões objetivas de marcar, de introdução ao Design Gráfico e 5 questões objetivas de fundamentos da arte e da semiótica, tá certo? Então o que o professor resolveu fazer com vocês hoje? É uma pequena revisão em cima dos conteúdos que ele deu e também ele gostaria de aproveitar para tirar dúvidas a partir do diálogo que a gente vai estabelecendo via chat, tá bom? E aí nós vamos fazer essa revisão baseado nos conteúdos que nós demos após aquela postagem da recuperação paralela, tá certo? Inicialmente nós vamos começar com a introdução ao design gráfico e editorial e logo em seguida nós vamos falar de fundamentos da arte da semiótica. Não esqueçam que o esforço do professor foi fazer o máximo de empreendimento no sentido de casar as duas disciplinas, casar design gráfico e casar com semiótica. Aquilo que era explicado no termo do design era também a base técnica para que você pudesse pegar as coisas teóricas da semiótica e aplicasse dentro do próprio design, E então a gente tentou trabalhar o diálogo dessas duas coisas, Isso é uma coisa importante, que vocês têm que, antes de fazer a prova, se perguntem sempre sobre isso. Como é que eu posso dialogar as atividades de design e as atividades de semiótica? Porque podem haver questões que estão relacionadas a isso, tá certo? E aí a primeira dica que eu dou, pensem nas questões que vão ser cobradas no sentido de pedir para você interagir coisas de semiótica com coisas de design. Uma das duas provas vai ter uma questão sobre isso, tá certo? Como é que você vai pegar uma coisa de uma disciplina e transferir para outra? Tá certo? Como é que você pega, por exemplo, artes e modos de interpretação da semiótica e vai se apropriando desses modos para realizar uma arte multimídia no design, Então é em cima disso que eu gostaria que vocês primeiramente prestassem atenção, tá certo? É em cima deste aspecto, tá certo? O aspecto fundamental então é o seguinte, pensem que de algum modo é como se fossem metades diferentes de uma mesma moeda, introdução ao design gráfico e fundamentos da arte da semiótica. Foi assim que nós pensamos a disciplina ao longo do semestre inteiro, tá certo? Levando isso em consideração, tá bom, gente? Nós podemos dar início à nossa pequena revisão de introdução ao design gráfico e fundamentos da arte da semiótica. A primeira, a metade da aula, a primeira meia hora, será sobre introdução ao design gráfico e a outra metade será sobre fundamentos da arte e da semiótica, tá certo? Então vamos lá. Aqui, tá certo? Logo após a postagem da recuperação paralela, onde vocês têm um resumo geral, uma síntese geral daquilo que o professor disponibilizou no terceiro bimestre, tá certo? Você vai encontrar essa seção aqui, seminários discentes e exposição Aí, exposições e interpretações em cima de trabalhos que foram passados, tá certo? E aí, nós temos aqui duas aulas, tá certo? Duas aulas que o professor preparou. E foram aulas, tá certo? Foram aulas postadas no dia 19 de novembro. Só que são aulas do dia 19 de novembro que foram correspondentes a 2 dias de aula diferentes. O professor postou no dia 19 de novembro aulas que iriam ser realizadas numa quinta e aula que iria ser realizada numa sexta, tá bom? E aí a primeira aula que o professor deu, tá certo, nesse sentido, foi uma aula sobre, tá certo, sobre o amazofuturismo, certo? O CyberAgreste voltados para a área do design, tá certo? O professor tinha trabalhado amazofuturismo e CyberAgreste na semiótica e transferiu esse assunto para dentro do design, tá certo? Outra coisa que o professor fez foi o seguinte, falar de logotipos, tá certo? O professor mostrou vários logotipos e pediu para que a gente pudesse observar esses logotipos à medida em que os logotipos iam sendo apresentados. E, além disso, o professor pediu que esses logotipos fossem interpretados e, ao serem interpretados, você poderia dialogar sobre o que você pensava desses logotipos no chat, tá certo? Então, você já pode encontrar essas aulas aqui. O que é que nós temos aqui, tá certo, gente? Nós temos, tá certo? Além disso, o vídeo que o professor preparou com a apresentação de trabalhos de vocês, tá certo? Vocês podem checar
bem aqui, o vídeo do YouTube. O professor fez questão de fazer o registro desses trabalhos que foram apresentados, e aí ele postou esse material. Não só esse material aqui, mas outros também. E aí nós mostramos trabalhos de vários alunos, nós trabalhamos essa coisa da autoconfiança do aluno em cima, tá certo? Do discurso com base no trabalho que foi entregado, tá certo? O professor pediu para que o aluno, não só, para que vocês não só fizessem o trabalho, mas apresentassem o trabalho. Ele fez isso ao longo do semestre com o objetivo claro de preparar vocês para se sentirem seguros para defender o trabalho, tá certo? O designer não é só aquele que pensa o trabalho, pensa o conceito do trabalho, realiza ele do ponto de vista do texto e do ponto de vista das pinturas, das imagens que estão sendo interagidas, tá certo? O design também é aquele que se está preparado para defender sua ideia perante a pessoa responsável pela empresa em que ele trabalha, tá certo? E aí nós postamos esse vídeo, né? E ele ficou aqui. Eu gostaria de mencionar até aqui o trabalho da Vitória, passou o trabalho do Jonathan, da Tiffany, da Dani, enfim, tem várias coisas aqui disponíveis, da Suelen, tá certo? E aí vocês podem checar isso aqui que o professor disponibilizou. Tá aqui o trabalho da Dani, né? Aqui no começo nós tivemos o trabalho outro trabalho da Dani, tá certo? E assim por diante. O Lucas apresentou e assim por diante, certo? Show? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar agora o que o professor trabalhou, tá certo? O que o professor trabalhou detalhadamente. Primeira coisa, o exercício de logotipo. O que o professor fez? O professor foi mostrando os conteúdos aqui, como vocês podem observar, tá bom? Ele foi mostrando vários logotipos e pediu para que vocês entendessem a lógica, a dinâmica desses logotipos, tá certo? Como é que uma imagem entra em relação com a palavra. Como é que você pode pegar um desenho ou uma imagem e sobrepor a espessura da fonte, a espessura do tipo, a espessura da letra, para que o conceito fosse construído. Como é que o professor trabalhou, então, a ideia de logotipo? A partir da fusão entre imagem e palavra, tá certo? Entre desenho e letra. E a partir disso ele diz, a fusão, a junção entre desenho e letra, entre imagem e letra, é o conceito de um logotipo, tá certo? O conceito de um logo é isso, então. Você vai tentar trabalhar imagens misturadas com letras, tá certo? E ao fazer isso, você tem o todo da coisa. O professor também realçou o seguinte, quando uma imagem é projetada sobre uma letra, o que ele está pedindo para ser feito? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a letra passa a ser imaginável. Ela passa a não ser apenas um elemento escrito, mas também passa a ser um elemento gráfico que remete a imagens. E isso fica mais forte na hora de um cliente ou de um público-alvo pensar na marca da empresa. Então é muito importante a gente pensar nessa dinâmica, tá certo? De sobreposição de imagem e texto, justamente com o objetivo, tá certo? De forçar o encontro, a ida da letra à imagem, para que se possa imaginar sempre, certo? Uma referência imaginativa em cima da logo. E aí nós temos o conceito. Aí o professor mostrou esse exemplo de Moon aqui, né? Você bota a lua dentro de um O, aí outro, né? O exemplo que foi colocado foi o caso do exemplo de Mother, né? Dentro do o O como metáfora da barriga da mãe, o O passou a ser não só uma letra, mas passou a ser a representação gráfica da barriga de uma mãe e do seu útero com um cordão umbilicalzinho. Nós mostramos esse exemplo, tá certo? Nós pegamos aqui, mostramos esse exemplo de feixe, como é que você pega a palavra peixe e modela junto com a espinha do próprio peixe, a palavra passa a ser imagem, e aí o conceito fica formado, né? Essa coisa de imagem e discurso e imagem, faz com que a marca fique mais forte. Você enfatiza o valor da marca com isso, e isso cria um impacto positivo nas pessoas que estarão observando o seu trabalho, né? E aí, aí o professor fez questão de coletar os logotipos mais impactantes que ele pôde encontrar até o momento, por volta de 50 logotipos, tá certo? Para mostrar isso para vocês. Aqui, mesma coisa, você pega as palavras, a book, né, de livro, como é que você vai modelar a palavra, a cada letra, as páginas de um livro, tá certo?
E aí a letra passa a ser a imagem passa a ser a letra. E nessa fusão você tem o conceito da coisa. Quando a gente tem esse tipo de coisa, você tem uma marca forte. Esse é o segredo da produção de logotipo. Pensem sempre nessa perspectiva. Quando é que você vai misturar letra e imagem para que a marca fique fortalecida? Esse é o segredo do logotipo, tá certo? Aí de mensagem, foi um outro caso, né? Você bota a palavra no formato da carta, tá certo? Que lembra a mensagem. Balance, quando é que você pega o L, você pega o A, né? E aí vai adaptando o L e o A, a imagem de pessoas, de gráficas de pessoas fazendo exercício, tá? Isso reforça o logotipo também, tá certo? Aí foi mostrado também esse exemplo aqui, como é que o A pode ser a representação do cabelo de uma mulher. Mistura um pouco de semiótica. Aqui a gente tem um pouco de psicologia somada à semiótica, a sinais gráficos e imagéticos que vão sendo colocados dentro da letra. Quando você faz isso, aí você tem a representação gráfica perfeita do logotipo que agrega valor à marca. Quando você está fazendo esse tipo de coisa, tá bom, gente? Comet, mesma coisa. Ó. Quando a gente faz esse tipo de coisa, qual é a vantagem que a gente tem em relação aos outros logotipos? A vantagem que a gente tem é que a gente está acrescentando um signo, está acrescentando um valor de fundo ao logo. Não é só uma imagem parada, esvaziada de sentido. Quando a gente produz um logo nessa perspectiva que o professor está falando, o que a gente tem? A gente tem um sentido, a gente agrega valor, a gente dá existência a uma coisa que, se não tivesse aquele sentido, a coisa estaria morta. É só uma imagem sem significado nenhum. Um conjunto de recortes, um conjunto de imagens picotadas, um conjunto de letras picotadas que não dizem nada. É preciso, então, você casar signos, casar elementos variáveis para compor uma forma única, tá certo? E essa forma passa a ter um conteúdo, passa a ter sentido. Mesma coisa aqui no up, né? Quando você toma o café, você fica para cima, né? Coisa de up, né? E o up, ele passa, a palavra up passa a estar configurado nas dimensões, tá? da xícara, né? E foi em cima disso que o professor falou de outras coisas também. Falou do African Beat, né? Que é um evento de música, né? E aí a questão do ruído sonoro fica adaptada ao continente africano. O professor falou sobre isso também. Falou sobre a junção entre imagens diferentes, né? Por exemplo, você pegar uma folha e misturar com uma coruja, né? Deu esse exemplo aqui também, né? Como é que você pega a imagem do leão junto com a imagem de uma moça escutando música e produz esse elemento gráfico, tá certo? Mas a base da coisa é a seguinte, é juntar sempre a imagem à letra, para que a letra possa ser uma extensão da imagem e a imagem possa ser um elemento adicional que agrega um conceito à palavra, e a palavra passa a não ser simplesmente algo abstrato, ela passa a ser vista, ela passa a ser imaginada. É quando você vê uma palavra, por exemplo, sol, você escreve a palavra sol, você pode não ver o sol imediatamente. Agora, se você pegar dentro do O, do sol, e fazer uma representação gráfica da luz solar, imediatamente a imagem do sol vem à sua memória, vem à sua imaginação. Isso acontece com todas as pessoas que vão observar a palavra sol. Do mesmo jeito aí no rat, de rato, né? O rato, o desenho do ratinho está dentro da palavra. A palavra, então, quando ela é lida, imediatamente te remete à imagem do rato, porque o desenho do rato está disponível aí. Então essa junção de imagem com palavra faz com que a pessoa acesse mais rapidamente a sua memória, e isso agrega valor à marca, tá certo? Aqui também foi dito, tá certo? Por exemplo, essa palavra illusion, né? O que o professor disse? Que você não precisa fechar a forma de todas as letras. Você pode simplesmente deixar vazada a letra, certo? E pegar só algumas partes de outras letras, de outras cores, e complementar aquelas letras que estão sem preenchimento, que estão sem as bordas delimitadas, tá certo? Isso aí é uma outra tática, né? E assim por diante. Olha só, nessa palavra aqui, morning, que o professor falou, é a mesma coisa, tá certo? Você pega o conceito de manhã, o sol ainda está aparecendo, você corta o sol na metade, né? Wake, a ideia é você pegar o K e configurá-lo para que ele tenha o formato dos ponteiros de um relógio, tá certo? Essa foi a sacada dessa aula, tá certo?
E aí o professor aprontou uma aula nesse sentido e logo em seguida ele disponibilizou para vocês todos os logotipos que ele utilizou, porque ele passou um trabalho. Alguns poucos alunos fizeram esse trabalho, quem quiser mandar para mim, eu acho interessante, que é o quê? Você fazer o desenho, a cópia da logo, para você ir pegando referências imaginativas para que você possa criar com mais liberdade sua logo mais à frente, que você estiver bem amadurecido, tá certo? E aí ele botou esse material aqui em PDF, com referências, inspirações, associação de ideias, todas as logos que o professor deu ficaram aqui, tá certo? A vaca, illusion, bike, squirrel, né? Mountain, good bad, moon, mother, o O como representação gráfica da barriga da mãe, né? Rat, fish, fly, dragon, drink, elephant, o elefante na forma amarela, né, que remete também aos cabelos da mulher, uma marca que remete aos pets, né, book, bunny music, né, pega a vitrola, pega o disco de vinil e coloca como extensão as orelhas de um coelho, né, hit de academia. O professor falou sobre todas essas marcas aqui nesta aula sobre logotipo, né, e aí vai ter uma questão sobre isso, tá certo? O professor reforçou que essa foi a marca mais bonita que ele achou, Coffee. Uma parte da marca, né, a parte superior, que é um L para baixo assim, que tem uma bordinha, né, uma alça, é a representação da xícara, e o L invertido, tá, é a representação gráfica do notebook, tá? O coelhinho, né, a meninazinha, warrior, swiftness, aí a representação gráfica do passarinho com o olho, né? A ideia de você pegar alguns tracejados e imitar um homem pulando, né? Para dar a ideia de jump, né? De pular, e o J está aqui disponibilizado. Árvores dentro do passarinho, né? Fênix e passarinho, balance novamente, infinity, o conceito de infinitude que pode ser colocado a partir de um I que vai se estendendo, né? Slow poison, né? Deep de profundo, a vaquinha, né? Foi colocado aqui uma mistura de vaca, girafa e folha, né? Mas na verdade não tem nem a vaca aqui, né? O professor que se confundiu, aqui é só a folha e a vaca, né? O A como representação gráfica do cabelo da mulher, né? Dentro do comet você tem o cometa atravessando as letras, né? Up, né? African beat, bird, cat, morning, wake, né? Greenmo, Dead Alive e assim por diante. Tem outras, eu fui vendo outras depois naqueles Instagrams, porque o professor, durante essa aula, ele colocou dicas de Instagram para vocês observarem. E aí, dicas de Instagram de grandes designers para vocês observarem. E aí o que acontece? O professor também colocou, tá certo? Referências sobre amazofuturismo e afrofuturismo aqui nessa sessão, tá? Que tem a ver com semiótica também, mas dentro da aula de design. Por que o professor fez isso? Porque o professor, nessa semana, ele deu uma aula de semiótica no lugar da aula de design, porque vocês tinham apresentado na aula de semiótica os trabalhos de vocês. Aí ele colocou essas referências de amazofuturismo e cyberagression. A gente vai falar sobre isso mais à frente, quando for fazer a revisão de semiótica, tá certo? Aí, gente, a outra aula foi uma aula sobre folder, tá certo? E não só sobre folder estático, mas folder animado. A ideia foi que vocês pudessem entender o conceito de folder. Para entender o conceito de folder, o professor não só deu aula, mas ele também colocou material didático aqui para vocês olharem como é que faz. Tá certo? Como fazer um folder, melhora a sua divulgação e aumenta as suas vendas. Está aqui disponibilizado para vocês esse material didático com todas as referências. O que é um folder, né? Que geralmente são elementos que tem uma folha de papel que tem dobras dentro, né? Você pode usar, e tem vários tipos, né? Como fazer um folder também tem, né, colocado. E aí, o professor botou esse material aqui como material complementar, tá certo? A aula dele teve como objetivo dar também dicas de como é que você pode fazer folder pelo Canva, tá certo? E pelo Illustrator, tá certo? E aí foi isso que ele fez, tá bom? Aqui foi o exemplo que o professor deu, tá certo? De folder, tá? Em diferentes aplicativos, tá certo?
Aí o professor mostrou na segunda parte da aula esse exemplo de folder que vocês podem seguir, é uma folha dobrada. Aí você tem que ver a parte exata, onde você vai colocar uma certa arte que vai se complementar com outras partes. Geralmente são 3 artes por página, né? A arte do centro, a arte do canto direito, a arte do canto esquerdo, numa página. A arte do centro, a arte do canto direito, a arte do canto esquerdo, na outra parte. Né? São 2 folhas que você tem que ter. Então tem que ter a clareza disso, tá certo? E aí, o que é que eu percebi que muitos alunos tiveram dificuldade de compreender? É o seguinte, é preciso sempre entender que aquilo que está no computador, tá certo, vai ser traduzido como elemento gráfico impresso, tá certo, no papel. Então você precisa saber visualizar as duas coisas. Precisa imaginar o material impresso e precisa imaginar que aquilo que você está fazendo nos meios digitais, nos aplicativos, são materiais que serão impressos, tá certo? Você não está fazendo material para os meios digitais, você está fazendo material para impressão, folder para impressão. E o folder para impressão, para você fazer esse folder, foi dito que você precisa de 2 fatias, né? Uma fatia para você trabalhar a parte de dentro da folha e a fatia para trabalhar a parte de fora da folha, tá certo? Porque a parte de dentro da folha e a parte de fora vão ser impressas numa folha só que a frente e o verso da folha, vocês estão entendendo? E foi isso que o professor tentou mostrar, tá certo? Aquilo que aparentemente está isolado aqui, tá certo? Vai aparecer unido na hora da impressão, porque a impressora, ela primeiro vai imprimir um lado, depois ela vai imprimir o outro. Aí tem vários procedimentos de impressão para que esse seu trabalho seja repetido várias vezes. Mas é sempre assim, primeiro se imprime um lado, aí a folha volta, aí se gira essa folha e imprime o lado que está em branco. Por isso você precisa de 2 artes. O que acontece? A impressora e o computador vão fazer com que a sua arte seja adaptada à estrutura do papel. E é preciso compreender com clareza isso. É preciso visualizar, treinar melhor. Na disciplina de produção gráfica vocês vão ter isso com mais clareza. E aí, tomando como carona nesse tipo de coisa, o professor falou, tá, de folder no Illustrator. Aí ele falou da importância de se criar linhas guias, né? Isso aqui é uma folha só, por exemplo, a folha em branco. A representação gráfica de uma folha em branco que com linhas guia, né? E essas linhas guia vão ser áreas abstratas, virtuais, pelas quais você vai separar as suas artes numa certa folha digital, tá certo? E aí depois você vai fazer a mesma coisa na outra folha, tá certo? Você vai também fazer essas outras linhas guias numa outra folha quando você for trabalhar com o Illustrator ou qualquer outro programa. O Canva vai ter isso, o Gravity tem isso, tá certo? A maioria dos programas, o Inkscape, que é um outro programa, o GIMP, tá certo? Todos eles têm essas formas de trabalhar. E aí o que o professor se esforçou para fazer aqui, nessa revisão sobre Illustrator, que vocês têm que anotar, embora vocês não tenham acesso ao Illustrator, é bom vocês conhecerem, né? Entender as divisões exatas de cada parte da folha. Também explicitando cada elemento que vai ter no seu texto, né? Textualmente e imagético dentro da folha. E aí é bom você anotar, tá? No documento do Word, as características, as partes que vão estar dentro de cada folha digital que vai ser impressa posteriormente. Vocês estão entendendo? E aí você anota isso, depois volta para o Illustrator e compõe, tá certo? Compõe isso. Aí o professor foi dando esses exemplos, ó. Quando ele falou sobre isso aqui, esse aqui é como se fossem 2 folhas. Um lado da folha e outro lado da folha. Você vai juntar e imprimir. Se, por exemplo, se você tiver 2 artes, desse jeito que estão, a partir dessa estrutura, desse esqueleto que está aí colocado, e levar numa gráfica, o cara da gráfica, aí você disser para o cara da gráfica, cara, eu quero imprimir primeiro uma parte da folha e depois a outra parte. Só que numa mesma folha. Eu quero um folder. Não precisa nem explicar direito o que é. Só dizer, cara, eu quero um folder com essa arte aqui, com essas 2 artes aqui. A arte da parte de dentro da folha e a arte da parte de trás. Você poderia fazer para mim? Uma impressão barata na gráfica, o cara poderia fazer. Às vezes a qualidade nem sai tão boa porque o valor de uma impressão rápida, numa gráfica rápida, não é muito caro, né? E aí às vezes tem tipos de impressão, que é impressão em série, em grandes quantidades, que aí vale a pena fazer o seu folder com qualidade máxima de preservação de cor de tinta de texto, de cor de pano de fundo, né, de cor de imagem. E foi isso que o professor tentou mostrar aqui, tá certo? Aqui são duas partes abertas. E o professor deu essa aula sobre folder
mostrando principalmente que você tem que ter a clareza, tá certo? Do que você vai colocar em cada parte. Aqui é uma parte do folder, né, da folha, aqui tem outra parte. Isso aqui são duas folhas, é como se fossem duas folhas, e cada folha você tem que trabalhar isoladamente cada um dos elementos. O professor não fez o folder dele, mas ele mostrou como é que você deve pensar a estrutura lógica de distribuição de elementos do seu folder. Com base nisso, tá certo? O professor terminou a aula dele. Claro que antes dele terminar a aula dele, na parte anterior ele tinha falado, tá certo, de questão de folder no Canva, tá certo? E aí foi esse o objetivo do professor, tá certo? Com a parte 1 da aula, tá certo? E aí ele mostrou, deu o exemplo do folder da Mayara. E o folder da Mayara, que ficou colocado aí no Canva, foi um exemplo clássico que está lá no Canva. Tem vários templates, templates são modelos, você usa o Canva e aí pode trabalhar. O que você tem aqui, por exemplo, nesse caso do folder da Mayara, tá certo? Você tem, tá bom? 3 fatias do mesmo jeito, certo? Você tem, eu vou passar o cursor aqui, você tem uma parte da folha aberta, aqui, ó, é que você tem um canto da folha, aqui você tem o centro da folha, ó, certo? E aqui você tem o outro canto da folha. Como se fossem 3... entre essas 3 partes tem linhas. E na verdade essas linhas são representações, são dobras. É como se fosse, não, isso aqui vai ser impresso no papel e eu vou dobrar isso aqui. Vai ficar do jeitinho de um folder mesmo, que é um material impresso. Tá certo? Então foi isso que o professor tentou mostrar. Que existem templates no Canva, você pode olhar. Aí o professor pegou a folha, dobrou, mostrou exatamente isso com clareza. Folder é isso, tá certo? Você pode depois fazer isso digital, em movimento. Aí o professor deu alguns exemplos de como é que você faz artes digitais, móveis e tudo mais. Mas é preciso ter a clareza do que o folder ele é, antes de tudo, material impresso. Tá certo? Foi isso que o professor pediu, vocês prestarem atenção. Aí ele foi lá no Canva, mostrou vários templates, tá certo? Mostrou como é que você pode trocar a cor dos templates, as cores de fundo, foi explicando bem direitinho. Aí mostrou, além do exemplo do template, do modelo que a Mayara usou, o professor mostrou outro template, outro modelo que vocês podem usar também, tá certo? Já que nem todos têm Illustrator e computador também, fica mais complicado fazer o folder, tá certo? Nesses programas. Então, o professor recomendou que você usasse o Canva, porque o Canva tem realmente folders e facilita muito a vida pra gente. Modelos de folder facilitam muito a vida pra gente, né? Esse foi o objetivo. Fechou isso, tá certo? O que o professor fez na aula seguinte? O professor deu exemplos de como você fazer pequenos vídeos animados, tá certo? Ainda no Canva. Mas esses vídeos animados, gente, só deixando claro, não são folders, tá certo? Esses vídeos animados são são outros materiais multimídia que você pode ter para postar numa rede social, para postar no Instagram, para postar no Facebook, onde você quiser. Aí ele deu exemplo de como é que você vai pegar coisas do Amazofuturismo e do CyberAgreste e produzir esses microvídeos, né, como apresentação desses movimentos artísticos. Foi esse o objetivo do professor. Por que o professor fez isso dentro da disciplina de Introdução a Design Gráfico e Editorial? Porque o professor já está antecipando um conteúdo, para vocês se estimularem, um conteúdo de apresentações multimídia. Esses materiais gráficos em movimento, você vai poder fazer no PowerPoint, vai poder fazer no Canva, vai poder fazer no Prezi. Tem uma série de softwares que te ajudam a fazer essas animações, tá certo? E outros mais, né? Alguns de vocês já conhecem essas outras opções disponíveis. E o professor não queria deixar vocês sem acesso a isso para vocês irem treinando nas férias. Muitos trabalhos de apresentação vão ser feitos baseado nessas movimentações gráficas, tá certo? Aí o professor mostrou como é que você pode fazer esses materiais, trabalhando cada fatia, tá certo? Trabalhando cada parte, cada prancheta no Canva. E aí essa aula 19, parte 1, tá certo? Fala disso, tá bom? Aula 19, parte 1, fala exatamente disso. Aí ele pegou outras representações e aí no final ele foi mostrar os resultados para vocês disso. Aí ele mostrou tanto o exemplo do Amazofuturismo quanto o exemplo do CyberAgreste. Sem esquecer, tá, que você tinha que relembrar os conceitos de CyberAgreste
e de amazofuturismo e de afrofuturismo, dos outros futurismos, junto com outros conceitos na semiótica, você puxar lá na semiótica, para trazer para cá, para você obedecer direitinho a identidade, tá? Visual. E aí foi esse o objetivo do professor com essa aula, deixar vocês empolgados com esses materiais em movimento. Mas aqui não se trata do folder, tá certo? Aqui se trata de materiais animados que você vai produzir gerando um MP4 no Canva. Show? Coisa que você pode fazer também no PowerPoint e assim por diante. Aí essa aula aqui é que vocês têm que olhar para ter clareza disso. E aí o que o professor falou? O professor pediu para vocês coletarem imagens de movimentos, né? Desses movimentos artísticos, né? E colocar no Canva, caso você não desenhe, né? Não seja um profissional do desenho. O professor deu exemplos de como é que você pode fazer isso para fazer, por exemplo, a propaganda desses movimentos artísticos. Tá certo? Aí, isso aqui, na segunda parte da aula 19, tá certo? O professor continuou a mostrar como é que você poderia fazer esses materiais gráficos no Canva. E aí ele pegou, saiu do amazofuturismo e começou a trabalhar em mais detalhes com o CyberAgrest, né? E aí mostrou o exemplo do vídeo, né? Vocês podem ver aí compartilhou com vocês a importância de você tirar o fundo de cada imagem para que o céu fique passando, né? Que eu deixei movendo. Certo? Aí fica bem legal, né? Aí o que o professor fez? Abriu o Photoshop, tirou os fundos da imagem, mostrou a importância de salvar as imagens em PNG. O que é o PNG? É o tipo de foto que a gente tem que tirar o fundo, salvar em PNG, porque aí quando a gente aplica sobre qualquer superfície, você consegue colocar outros elementos de fundo, e esses elementos de fundo aparecem, tá? Aí ele deu esses exemplos aí, vocês curtiram, gostaram da aula, fiquei muito feliz com o resultado. E aí, por fim, o que o professor fez? E ele vai continuar pedindo para que vocês façam. Desenvolver a ideia de que os trabalhos em design podem ser feitos em equipe. E para fazer esses trabalhos em equipe, onde quem assina não é o sujeito, não é o indivíduo, quem assina pela arte é a equipe, é a coletividade. O professor compartilhou com vocês um link, tá certo? Para que a gente pudesse fazer um trabalho coletivo, tá certo? E nesse link, cada aluno poderia entrar, cada participante, né, da equipe poderia entrar e dar sua contribuição à arte, tá certo? No Canva dá para fazer isso, nessa opção que vocês conseguem ver aqui em cima, que é a opção compartilhar. É gerado um link automaticamente, você manda o link para o colega através do Zap, tá certo? Só que para fazer isso você tem uma técnica específica, né? Que é o quê? Você tem que liberar o link para que todas as pessoas que tenham acesso ao link possam entrar dentro do programa, tá bom? Aí o professor foi lá, né, no Canva e mostrou como é que faz. Ele divulgou o link para vocês, tá certo? Ele veio aqui na parte do design, ó. Isso aqui é uma arte com já algumas atividades da Suelen, tá certo? E o Gustavo, tá certo? E aí, o que o professor fez para poder compartilhar esse link? Ele veio aqui em compartilhar, vocês estão vendo aqui, ó, tá bom? Aí, tá aqui meu nome como proprietário, aí aparece o nome do Jonathan aqui, como a pessoa que está contribuindo, Suelen e Gustavo, tá certo? Se eu quiser compartilhar esse link novamente com todo mundo, tá certo? Eu venho aqui na opção copiar link, copiado. E aí, automaticamente, esse link fica liberado para eu compartilhar, ó, tá vendo? Ó? É só dar Ctrl V ou mandar colar esse link em algum lugar, certo? Mas, para poder fazer isso, tá certo? Eu tenho que mudar a modalidade aqui, ó, tá vendo? Enviar um link para visualização. Se eu mandar o link desse jeito aqui, copiar, ninguém vai poder editar o link, tá certo? Mas se eu mudar essa opção, enviar link para visualização, para a opção enviar um link para edição, tá bom? Aí a pessoa que entrar para fazer a modificação consegue fazer a modificação. Você tá entendendo? Vocês estão entendendo? Essa que é o objetivo. Isso aqui, por enquanto, foi o trabalho que vocês fizeram, né? E aí a gente vai fazer o exercício de que vocês possam fazer contribuição coletiva, tá certo? Em cima desse trabalho, a gente vai continuar. A ideia é que vocês possam dar sequência aqui. Eu vou adicionar novas páginas. Em cada página, alguns de vocês podem entrar e fazer as edições. No final, nós teremos uma arte coletiva, tá certo?
Então essa foi a nossa revisão de design para a prova, tá certo? Do quarto bimestre. Não esqueçam que o que o professor está dando aqui tem a ver, certo, com os conteúdos que foram dados no terceiro bimestre também. Então sempre busquem misturar as duas coisas ao mesmo tempo para poder não perder de vista o todo que está sendo comunicado pelo professor, tá certo? Muito obrigado pela atenção e na próxima sessão nós falaremos, tá? Nós levaremos em consideração a revisão da disciplina de semiótica, tá ok? Como eu tinha prometido para vocês, nós vamos falar também da disciplina de arte semiótica para finalizarmos o conteúdo do semestre. Muito obrigado e até já.